Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Amém, meus irmãos? Uma babinha aqui começando a aparecer, nós vamos arrancar ela. Amém? Irmãos, eu vou postar um vídeo aqui de algumas experiências que eu tive com o inimigo da nossa alma. Tanto na igreja, como fora da igreja. Amém? Porque a minha experiência já vem desde a época da Quimbanda. Amém? A experiência que eu tive com Satanás e seus anjos. Amém? Eu me lembro, irmão, quando nós era da Quimbanda, que minha mãe levou nós tudo para uma festa que teve da Umbanda num rio perto de Sabará, e que meu irmão estava na beirada do rio. E quando meu irmão estava na beirada do rio, uma força estava puxando ele para baixo. Ele, mãe, tem uma força me puxando, mãe, tem uma força me puxando. Aí ele começou a ir para o lado, e meu irmão era pequeno, e para o lado da água. Uma força puxando, puxando, puxando. Aí por fim um rapaz segurou ele, a bolsinha de dinheiro da minha mãe caiu. E essa força puxava o meu irmão para afogar meu irmão de dentro da água. Isso aconteceu e é verídico. Eu lembro que minha mãe segurou desesperada. Aí quando foi, aí o pessoal da Umbanda falou que era Iemanjá que ia preparar ele, que todo mundo viu a força puxando e ele segurando assim, arrastando o pé e uma força puxando ele para o rio. A primeira experiência que eu tive. Né? E a outra experiência foi uma vez que nós fomos no túmulo da minha falecida irmã, que ela viveu pouco tempo e faleceu. E quando chegamos lá, todos estavam procurando, nós era pequenininho, o túmulo dessa minha irmã. Aí ninguém encontrava, aí de repente a minha irmã mais velha estava sendo puxada por uma força também para a cova. Aí quando foi puxada para a cova e ali puxando, e ela falando, ai, eu tô sentindo uma coisa estranha. Quando nós olhou era o túmulo. Tudo no espiritismo, essa experiência no espiritismo, aconteceu mesmo, irmão. Era o túmulo da minha irmã. Aí eu vi que já tinha uma força do mundo espiritual querendo puxar minha mãe para o espiritismo. Minha mãe ainda nessa época não era espírita. Amém? Segunda coisa. E teve uma vez que minha mãe ela apanhava do meu pai. E eu lembro que meu pai batia muito na minha mãe. Ele dava dinheiro para nós comprar bala, nós saía. Naquela época não tinha muitos direitos da mulher, né? E ele batia na minha mãe. Aí teve uma época que ele deu um dinheiro, nós fomos embora. Quando nós chegou, minha mãe estava toda machucada. Quando ela saiu, ela fincou uma vela preta e vermelha no chão e falou que meu pai ia pagar por tudo que fez com ela. Meu pai saiu, irmãos, que meu pai bebia. Quando meu pai voltou todo machucado. Todo machucado. Ele disse que um rapaz escuro muito alto e forte bateu demais nele do nada, que ele não sabia porque estava apanhando. Ele ficou com medo da minha mãe tremendo. Ele nunca mais mexeu com a minha mãe. Nunca mais. Segunda coisa que nós passamos no espiritismo. Forte. Né? Foi mais uma experiência que nós passamos com o inimigo da alma. Amém? Tudo isso que eu estou falando é verdadeiro. E eu me lembro uma vez que tinha um rapaz homossexual que estava nos trabalhos da minha mãe no apartamento onde nós morávamos. Minha mãe estava lá no trabalho, eu era pequena, acompanhava todos os trabalhos. Ela buscava menino de Angola. Na hora que ela buscava Exum, ela mandava nós sair, né, da sala, porque era um trabalho mais pesado. Mas eu já vi alguns Exum trabalhar, que eu era pequeno. Aí eu lembro que tinha um rapaz afeminado, que já até faleceu, que ele estava assim, falando com o tal do sete cruzilhada, que o sangue de Jesus tem poder, repreende, falando assim, seu sete, o senhor deve ser muito bonito, eu queria te conhecer. Ele falou assim, se eu fosse você, não queria me conhecer. Aí ele, por que, seu sete? Ele falou assim, se eu rodar aqui, só o meu rabo derruba aqui tudo. É lógico que o diabo não tem rabo, é anjo caído, é bonito, né, irmão? Mas ele transforma às vezes em demônio com chifre e rabo para amedrontar as almas do inferno, porque o medo alimenta o diabo. Eu creio que qualquer um de nós aqui que perder a salvação for no inferno, ele vai estar igual aquelas estátuas de Exum mesmo. Para quê? Para amedrontar. Ele se alimenta disso, ele não vai aparecer como um anjo louro do olho azul. Não, ele vai aparecer de uma forma que você tenha medo, porque o medo alimenta o diabo. Né? Ele gosta quando a pessoa sente medo deles. Então eles transformam ele em várias partes. Ele pode transformar até num anjo de luz. Então, e alguns foi transformado em dragão, né? Que o próprio Deus transformou. São os que estão trancados lá no meio do mar, lá no rio Eufrates, né? No mar, né? Lá no abismo, não sei aonde está. Mas eu creio que o diabo transforma no que quiser.
Aí ele começou a amedrontar esse rapaz. Aí uma outra mulher escutou e falou: eu queria te conhecer, te dar um beijo. Ele falou: olha o que você está pedindo, cuidado. Aí passou. Quando passou, essa mulher, ela estava na casa dela, não vou citar o nome dela, ela estava na casa dela, ela escutou um toque, tom, 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 7 vezes. E o nome dele era 7 Encruzilhada, que o sangue de Jesus tem poder e repreenda. Aí quando bateu, ela disse que chegou na porta, tinha um rapaz escuro alto, relojão de ouro. Aí que ele chegou assim, ele me vê um copo d'água. Aí ela olhou, ele estava com a camisa do Vasco. Olha o perigo do futebol. Ele estava com a camisa do Vasco da Gama. E aqui uma cruz vermelha no peito. Presta atenção, vermelha. E a estátua que tinha lá no lugar que a minha mãe guardava essa estátua de Exum era preta, vermelha e branca. A camisa do Vasco era preta, vermelha e branca. Vai entendendo o mistério. Olha o perigo dos times de futebol. Aí quando ela viu, ela foi pegar água, ela disse que arrupiou da planta do pé ao alto da cabeça, pessoa idônea, jamais ia mentir. Eu lembro que na outra sessão, eu vou te contar o que aconteceu. Aí quando ela chegou com a água, ele só pegou no copo, não bebeu. Aí olhou para ela e falou assim, boa noite. Quando ela olhou, ela arrupiou da planta do pé ao alto da cabeça, ele devolveu a água para ela. Quando ele virou, ela viu o número 7 vermelho. 7 do número encruzilhada, que era a cruz da camisa do Vasco. Quando ele virou, aí ela lembrou 7 encruzilhada, ela fechou o portão e ficou desesperada. Vai escutando, vai escutando. Que o sangue de Jesus tem poder, repreenda. Aí ela chegou lá, ela falou, não vou falar nada com a dona Preta, não vou falar nada, eu vou esperar ele aparecer para ver o que ele vai falar. Ela não falou nada com a minha mãe. Disse que quando ele apareceu, ele deu aquela gargalhada, que ela trabalhava com as mãos assim para trás, assim. Deu aquela gargalhada e falou assim, o que você achou de me conhecer? Ela, nu, aí ela ficou naquele medo. Aí ela começou a acreditar mais na quimbanda. Presta atenção. Aí passou o tempo, teve uma certa feita, meu pai não acreditou nessa história, que minha mãe tinha que entregar um trabalho meia-noite em ponto. E meu pai sempre ia com a minha mãe de companhia, porque o trabalho era entregado a altas horas. E encruzilhada macho é assim. Encruzilhada fêmea é assim. Então minha mãe precisava de uma encruzilhada macho para entregar o trabalho. Presta atenção. Aí quando ela achou essa encruzilhada fêmea, era no meio de uma rua mais escura. Presta atenção. Aí quando ela chegou nesse lugar, ela tinha que entregar meia-noite em ponto, senão ela ia ser corrigida. Aparecia enfermidade, aparecia várias coisas. Aí ela foi neste lugar, e na hora que ela chegou lá, ela tá, Jota, que era o nome do meu pai, Jota, quantas horas, Jota? Fala pra mim. Isso foi minha mãe que me disse. Presta atenção. E onde você sentasse com a minha mãe, você nunca mais brincava de crente. E meu pai confirmando. Meu pai tinha um medo terrível. Aí ela, Jota, pelo amor de Deus, Jota, quantas horas? Meu pai tinha esquecido o relógio. Aí minha mãe xingou meu pai de tudo quanto é nome, falando, a culpa é sua, Jota. Que a mão deles pesa sobre você, a culpa é sua. Quando pensa que não, vem descendo o negão. Quando ela olhou, o rapaz com um relógio brilhante, dourado, de ouro, ela falou, moço, quantas horas, por favor? Aí ele olhou assim para ela viu a camisa do Vasco com a cruz vermelha, só que ele estava com uma jaqueta de couro, não deu para ver um número atrás, presta atenção. Aí ele fez assim, ó. Ela lembrou do número 7, né? Por isso que eu contei no outro testemunho do número 7. Amém? Que eu dei uma invertida que eu vi lá. Mas é porque ela lembrou do que a outra moça falou. Então ela sabia que aquele número atrás ali era 7. Ele olhou no relógio de ouro, ele olhou para ela com um olhar de riso, ele falou, era meia-noite, tinha que entregar o trabalho. Olha a hora que ele falou. Ela tinha que entregar o trabalho meia-noite, irmão. Não era essa hora, mas olha a hora que ele falou. Ele olhou e falou assim, 7:07. Ela disse que arrupiou da planta do pé ao alto da cabeça. Falou, Jota, vambora. Ele veio buscar o trabalho pessoalmente, vambora. Quando eles foram andando, disse que meu pai e minha mãe olhou para trás, ele estava comendo. Ele foi buscar o trabalho pessoalmente. Isso foi uma das mais profundas que minha mãe já me contou. E minha mãe disse para mim que quando ela acabou de fazer a quimbanda, né, que é mais forte, calma, deixa eu tirar meu cachorro, senão ele vai derrubar aqui. Sai do... Só um tequezinho ali assim com chinelo pra ele sair, viu, irmão? Não batendo, não. Foi bem devagarzinho. Aí, irmãos, meus animais eu gosto demais. Quando morre eu me sinto demais. Irmãos, aí
Quando ela me disse o mais forte de tudo, ela disse que quando terminou o trabalho da Quimbanda, chegou um rapaz muito bonito e a casa estava fechada, nós era pequeno, o quarto fechado. Quando ela estava deitada, um rapaz apresentou, sentou na cama, ela viu sentada, aí ele deu um nome com um final de El, você pode olhar Gabriel, Rafael, Miguel, e o final desse nome era um tal de El, ela me contou, mas eu não me lembro, eu não posso mentir as coisas de Deus. Ela disse que ele falou assim, eu fui mandado para te proteger. Eu fui mandado andar com você e era um anjo caído. E ela disse que muito bonito o rapaz. Aí de repente quando ela piscou assim, ela olhou, ele não estava lá mais. Uma das coisas fortes também que minha mãe me falou que aconteceu. E minha mãe disse que sempre quando ela estava no quarto, avisa lá, tá, Kézia? Sempre quando ela estava no quarto, a cama amassava, ela sentia, Kézia, avisa lá. Ela sentia a presença. E ela via a cama amassando. Aí ela disse que esse ser conversava com ela. Outra coisa forte, irmão. Irmão, qualquer crente que sentasse com a minha mãe, não brincava de ser crente. Porque minha mãe tinha testemunho muito forte, experiências que ela teve, né, com o diabo para contar. Amém? E eu me lembro, irmãos, uma vez que eu tinha acabado de converter ao cristianismo. Amém? Aí eu estava orando, jejuando, buscando. Irmãos, do nada, tá fechada a porta lá, Kézia? Aí, do nada, meus irmãos, do nada, de madrugada, apareceu um ser me enforcando, só que na voz da minha mãe, porque minha mãe buscava esse tal de 7 encruzilhada. Aí veio na voz, como ele conversava, me chamava de cambureco, de tudo. Aí na voz ele falou assim, você é meu, e querendo me pegar. Ele, você é meu, você é meu. E eu senti assim, aí eu fiquei assim, e não conseguia soltar o sangue não conseguia falar. Aí quando eu falei, o sangue de Jesus tem poder, ele foi me largando, devagarzinho, me largando. Aí eu vi que esse 7 encruzilhadas tinha me tentado me matar de madrugada. Amém, irmãos? E teve uma certa feita que eu fui pregar numa igreja, no bairro Juliana aqui, ganhei muitas almas, voltei toda alegre, o povo chorando, crentes reconciliando, crentes que estavam atrapalhados reconciliando. Deus tinha me usado com poder e autoridade, para a glória de Deus. Aí eu vim toda alegre, tal, orei. Na hora de dormir, eu dormi pensando, meu Deus, oh, que bom, Deus me usou. Quando eu penso que não, quando eu dormi, irmão, eu senti assim, ó, ele aproximou de mim. Aí eu tentava abrir o olho, eu só via que estava ficando claro, já estava começando a alva. E eu tentando abrir o olho, aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, bom dia. Bufando. Ele, poderoso, protestante. Aí eu, meu Deus, antes de Deus, como você deixou o diabo aproximar? Ele foi assim, foi sumindo. Eu ouvi a voz do diabo igual eu estou ouvindo minha voz saindo da minha boca agora. E uma outra feita, eu estava passando muita luta com cobiça com mulher, numa época. Aí eu fiquei fraco na oração, passando muita luta. Eu, meu Deus, não deixa eu desviar com cobiça com mulher, muitos anos atrás. Aí eu passando uma luta travada e orando, fazendo campanha para me vencer aquela obra da carne. Quando tu pensa que não, irmão, eu orei e dormi. Quando eu dormi, uma voz só me chama de irmão. Essa é a voz do Espírito Santo, falou comigo assim, irmão Sandro, está saindo do inferno agora. Do mesmo jeito que conversava lá em Atos dos Apóstolos, essa voz conversava comigo, irmão. E quando eu estava no sonho, assim, ó, ela é mansinha, ela falou, irmão Santos, está saindo do inferno agora um demônio por nome de Pombagira. Ele é comandante do inferno. E ele está saindo com ordem para te derrubar. E falou, vigia. Quando falou assim, eu despertei assim, procurei quem falava, não falava. Você vai falar, tem demônio com o nome de Pombagira? Às vezes Deus fala de um jeito que nós entendemos, irmão. Porque por Pombagira eu ia ver que era o que estava pelejando comigo com cobiça. Eu sei que não existe demônio com esse nome, isso é título, isso é apelido, né? Mas a voz me falou desse jeito. Essa vez eu ouvi a voz de Deus. Teve uma vez que tinha uma irmã que estava com pecado escondido. Ela arrumava filho para pedir esmola. E ela sempre caía para arrumar um filho. Quando o filho estava crescendo, senão ela perdia a esmola. E ela vivia de esmola. Ela era da igreja Deus Amor. E teve uma vez que ela teve relação com um homem por causa de filho. E ela deixou escondido e estava tomando ceia. Aí um dia eu bem aqui assim, na laje de casa, olhando para a rua. Aí de repente eu entrei numa Madonna olhando para a rua. Aí uma voz falou assim, irmão Sandro,
sabe por que a irmã fulana está fraca? Eu não, disse assim, é porque ela está com o pecado escondido igual a Cã, e o pecado que ela está é de prostituição, ela caiu. Esse é o pecado que está deixando ela fraca. E eu assim, ó, despertei. Quando eu abri o olho, eu vi ela chegando na rua. Então quer dizer que o ser que me falou, presta atenção, é muito forte isso, viu que ela estava chegando e me falou. Quando eu abri, eu vi ela. Aí quando eu contei para ela, ela começou a chorar. Ela não tinha falado para ninguém. Revelação profunda do Espírito Santo. Ela não tinha falado para ninguém. Aí eu falando com ela, irmã, tem que confessar, tem que confessar. E por fim ela foi disciplinada e a barriguinha começou a crescer. A voz do Espírito Santo me falou clara, clara. Amém, irmãos? Experiências que eu tive com vozes. Amém? No mundo espiritual. Amém? E quer ver? Eu vou lembrar mais uma experiência rápido antes de eu desligar. Experiências que eu tive com Satanás, seus anjos e com o mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, aqui, olha, para a glória de... Ah, tá. Eu tive uma certa feita. Ah, não, mas essa não é voz, eu não vou dizer. Amém, meus irmãos? Se eu estiver lembrando de mais alguma, certamente eu te falarei. Eu estou lembrando uma do meu irmão. O meu irmão teve uma certa feita, duas do meu irmão, né? Que ele estava parado assim, ó. Ele estava lendo Bíblia, né, irmão? E ele lendo Bíblia, meditando, era de madrugada, a esposa dele dormindo, ele, meu Deus, ele é muito forte isso. Aí ele ia por referência, lendo a Bíblia. Quando ele olhou, disse que saiu um ser da parede com um capuz assim, ó. Ele não conseguiu ver o rosto, enfiando por dentro da roupa, assim, as mãos atravessadas. De uma vez, assim, passou na sala. Quando ele olhou, atravessou a parede, foi embora. Aí, quando atravessou a parede, ele abriu a porta e procurou e não encontrava. Ele deu a volta na casa toda e não encontrava. Ele teve uma visão dessa, um ser com um capuz preto. Passou pela porta, ele viu real, irmão. Real. Aí ele tentou pela casa e não conseguiu. E teve uma certa feita que meu irmão estava passando muita prova também na rua, com esse trem de mulher, porque ele mexia com vendas de camelô, ele estava passando uma prova travada. E esse dia ele passou uma prova muito grande e o diabo pelejando com aquele pensamento para que ele vinha a pecar, né? Pelejando com aquele pensamento que ele passou na rua, ele, meu Deus, tem misericórdia. Aí ele foi orar. Presta atenção, irmão. Aí quando ele foi orar, ele tinha aquele celular antigo que não era moderno nem nada, e o celular tocou. Tem muita gente, irmão, aqui presta atenção, que pode até zombar disso aí. Mas eu vou contar do jeito que o meu irmão falou. Não vou acrescentar, nem vou diminuir. Aí você vai falar, um demônio ligou para ele, como tem muita gente zombando de um certo pastor, falando que Jesus ligou para o celular dele. É lógico que um demônio não ligou, mas alguma pessoa incorporou esse demônio para ligar para ele. Você vai entender agora, irmão. Você vai entender que o mundo espiritual é forte. Irmãos, aí quando ele estava assim orando, o celular dele tocou, de repente ele pegou, ele, quem é? A pessoa não respondia, ele, quem é? Alô? Quem é? Alô, alô. Aí de repente falou assim, Maria. Aí ele tá assim, Maria? Que Maria? Maria? Que Maria? Aí fez um silêncio, aí de repente falou assim, Padilha. Aí fez assim, na hora que ele desligou, ele disse que arropiou todinho. Aí ele olhou, não tinha número de chamada. Isso aqui ele fala, irmão, ele bate o pé. E na época ele sabe que mentir, e isso é mentira contra o Espírito Santo. Teve essa chamada no celular dele. E falou que era um Natal de Maria Padilha. Então foi uma coisa espiritual que aconteceu com meu irmão que eu nunca vou esquecer, irmão. Nunca, nunca vou esquecer. Amém? Então, irmão, teve muitas coisas que aconteceu espiritual na minha vida. Algumas delas eu lembrei, outras eu vou estar colocando. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você medite no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mais real que o material. É porque você não pode ver, você não crê, mas ele está presente em volta de nós. Amém, meus irmãos? Ele sempre esteve presente. Por isso que nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fiquem todos em paz, em nome de Jesus.